a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, em seu versículo de número 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 6 apenas, a partir do qual nós estaremos iniciando a meditação da palavra de Deus. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Amados, à luz desse versículo, eu quero tratar com a amada igreja a partir da seguinte temática. Eu quero propor para a igreja do Senhor a temática que certamente já está exposta no projetor. A preservação dos santos é uma obra graciosa de Deus. Isso implica dizer que é Deus quem salva, é Deus quem preserva o salvo até o fim. Quando nós analisamos o contexto no qual esse versículo está inserido, nós podemos contemplar que Paulo escreve aos Filipenses com o intuito de expressar para eles, através da escrita, toda a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Paulo se recorda da igreja dos Filipenses. Paulo procura expressar, através da escrita para os Filipenses, toda a sua gratidão a Deus por a cooperação daqueles irmãos desde o princípio da sua caminhada na fé. Paulo expressa a sua gratidão a Deus e o faz com alegria, através de súplicas, através de oração. Porque aqueles irmãos não eram irmãos apenas de conversa, não eram irmãos apenas de teoria, não eram irmãos apenas de falácias, mas eram irmãos, acima de tudo, que tinham uma ação, que estavam dispostos a cooperar, a serem parceiros, que estavam dispostos a vivenciar a verdadeira comunhão. Irmãos que estavam dispostos a se auto-sacrificarem em prol um do outro, a se auto-sacrificarem em prol do apóstolo Paulo, a se auto-sacrificarem em prol do avanço do Evangelho. E é nesse contexto de gratidão que Paulo afirma: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia. Irmãos, depois de quase 2000 anos, nós estamos diante de um versículo como este, preservado por Deus, para nós estarmos meditando na noite de hoje e recebermos do Espírito Santo do Senhor a ratificação
da convicção que está em nossos corações, de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de completá-la até ao dia de Cristo. Nós temos a oportunidade de termos ratificado pelo Espírito Santo de Deus a convicção de que o Senhor nos concedeu a salvação, mas o mesmo Deus que nos concedeu a salvação é o responsável pela preservação dos santos, e isso Ele faz por meio da sua graça. Nós não estamos na caminhada por acaso. Não é porque somos fortes, não é porque somos habilidosos, não é porque somos capazes. É porque a preservação dos santos é uma obra graciosa de Deus. Observemos, irmãos, o que está escrito no capítulo 32 do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 32, versículos 38 ao 40. Observemos o que está escrito. Qual é a promessa de Deus para o seu povo nesse texto? Ele diz, olha, através do profeta Jeremias, o Senhor fala, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus faz uma promessa tremenda para o seu povo, por intermédio do profeta Jeremias. Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, com uma finalidade, para que eles me temam por todos os seus dias. O temor que Deus coloca no coração do salvo não é provisório, não é temporário, ele é para todos os dias. A aliança que Deus diz que faria com o seu povo não é uma aliança provisória, não é uma aliança passageira, efêmera, é uma aliança eterna. É o pacto da filiação eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus. E isso ele faz para quê? Para que o seu povo, no nosso caso, para que a sua igreja não se aparte dele. Isso implica dizer, irmãos, que o salvo, que o verdadeiramente regenerado, isso implica dizer que a condição daquele que verdadeiramente foi justificado por Deus por meio de Cristo Jesus é uma condição, é uma posição imutável. Porque o Deus que começou a boa obra em sua vida, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não vai deixar pela metade. Ele não vai fazer de forma incompleta. Ele há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor não só nos concedeu a salvação, mas é Ele o responsável pela preservação dos seus santos. E isso Ele faz também por meio da sua graça. Diante de tudo que até aqui vos disse, qual a pergunta
que me faço e vos faço. Quem salva é Deus. Quem é Deus. Diante dessa realidade, o salvo, ele pode cair? O salvo, ele pode cair? Alguns reformados mais extremados diziam que não. Ou inconscientemente, algum reformado poderia também afirmar que não. Eu digo a você que sim. É possível que alguém no qual Deus começou a boa obra e haverá de completá-la, pode cair. Não está isento de cair, está livre de cair. Quer um exemplo? Eu vou lhe dar. Vou lhe dar um modelo. Davi. Eu vou lhe dar um modelo no Antigo e um modelo no Novo Testamento. Vou começar pelo Antigo. Davi, a Bíblia o apresenta como homem segundo o coração de Deus, como homem que tinha o Espírito de Deus, como homem que tinha uma profunda e verdadeira paixão e compromisso pelas coisas de Deus, pelas coisas relacionadas à obra de Deus. Mas Davi caiu. Davi adulterou. Davi foi o mentor de uma terrível conspiração para que o marido da sua amante fosse morto na batalha. Davi caiu. Mas o Deus que começa a boa obra, Ele completa. Ele completa. Davi sofreu uma terrível queda. Segundo Samuel 11, nos revela isso. Mas Davi jamais caiu total e definitivamente da graça de Deus. Davi caiu, mas Deus levantou um homem. Deus levantou um instrumento seu. Deus levantou o profeta Natã para estar diante de Davi, levando a palavra do Senhor e, consequentemente, confrontando o pecado de Davi. E o que foi que aconteceu? Davi vivenciou o mais profundo nível de arrependimento. Davi vivenciou o mais profundo nível de arrependimento. Davi reconheceu o seu pecado. Davi
se arrependeu. Deus o perdoou. Deus o restaurou. Deus o levantou. Sabe por quê? Porque aquele que começa a boa obra, ele não deixa pela metade, ele completa para o louvor e para a glória do seu santo e eterno nome. Deus levantou Davi, porque Davi não tinha caído total e definitivamente da sua graça. Deus o havia salvado e era responsável pela sua preservação até o fim, mesmo que permitindo em dado momento que Davi caísse. Mas vamos para o exemplo do Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. E vamos ver o que aconteceu com Pedro. Vamos ver o que houve, com o famoso Pedrão. Lucas 22. A partir do versículo 31 ao 34 inicialmente. Veja o que está escrito. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O crente muitas vezes é tentado, a achar que é o tal, a achar que está pronto. Mas o texto nos revela que Jesus diz para Pedro que o diabo reclamou para vos peneirar como trigo, ou seja, não só Pedro, mas os outros também. E Jesus rogou, não por todos, mas ele diz a Pedro: eu roguei por ti. Eu compreendo, irmãos, que Deus, que o Senhor jamais permite que nós sejamos tentados, de forma que venhamos a cair totalmente, definitivamente, da sua graça. Jesus avisou a Pedro, mas a postura de Pedro foi de arrogância. Jesus o predisse, que estava pronto. Ele achava que podia fazer e acontecer. Jesus o avisou. Mas Pedro se sentia preparado para ser peneirado. E diante da sua arrogância, Jesus disse: olha, parafraseando, você não está pronto coisa nenhuma.
você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Certamente os irmãos já conhecem o final dessa história. Mas eu gostaria de ler mais uma parte desse capítulo 22 de Lucas, para reforçar os nossos ouvidos e, consequentemente, Deus reforçar aos nossos corações esta palavra. Lucas 22, a partir do 54. Veja o desfecho. Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro caiu. E caiu feio. Mas Pedro jamais caiu de forma total e definitiva da graça de Deus. Pedro ainda tinha sensibilidade. Quando o mestre sai daquela casa e fita os olhos nele, ele se lembra de quê? Das palavras que Jesus o havia dito. O que é que acontece? Quando ele sai dali, assim como Davi, ele vivencia o mais profundo nível de arrependimento. Pedro se arrepende verdadeiramente. Sabe por que Pedro se arrependeu? Porque aquele que começa a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que nos concede salvação, é Ele que se responsabiliza. Mesmo permitindo quedas, Ele se responsabiliza pela preservação dos seus santos. E isso Ele faz por meio da sua graça. A nossa preservação é uma obra graciosa de Deus. Davi é um exemplo muito forte disso.
Pedro é um exemplo muito forte disso. Eles caíram, mas se arrependeram. Deus os perdoou, Deus os restaurou e Deus os conduziu preservadamente até o fim. Com o crente de hoje, verdadeiramente regenerado, verdadeiramente salvo, verdadeiramente justificado por meio de Cristo, não é diferente. Estamos sujeitos à queda, porque a Bíblia nos alerta acerca disso. Aquele que estiver de pé, cuide, para que não caia. Mas mesmo na queda, Deus não deixará o seu eleito, o seu salvo, fazendo como o porco faz na lama. Não. Ele produz arrependimento. E ele levanta. E ele encaminha. E ele preserva. Porque ele é Deus. Que não faz pela metade. Ele faz de forma completa. Completa. Agora, tanto Pedro como Davi tiveram que ser confrontados com o seu pecado. Através de quê? Da palavra. Natan levou a palavra do Senhor. Pedro se lembrou das palavras proferidas por Jesus. E foi diante do confrontar da palavra que o arrependimento foi gerado. Um salvo pode até cair. Jamais cairá total e definitivamente da graça de Deus. Um salvo pode até cair, mas ele jamais estará insensível à palavra de Deus. Jesus diz no capítulo 10 de João, a partir do versículo 27. Vejam o que ele diz do 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por que não arrebata? Porque a vontade de Deus é que não seja arrebatado. Quer prova disso? Vamos ver o que fala o próprio João, no capítulo 6, os versículos 39 e 40, dizem: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É Deus quem salva. É Deus quem preserva. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Deus salva e preserva por meio da sua graça.
Ele começou a boa obra na sua vida. Ele vai completar. Ele te salvou, mesmo em meio às quedas. Ele vai te preservar até o fim. Ele vai completar a boa obra que começou, porque a nossa preservação não depende de nós. É uma obra graciosa do Senhor nosso Deus. Veja o que Paulo mostra no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, nos versículos 28 e 29. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A teologia de Paulo fala de um processo natural, que não pode e não vai ser interrompido. Aquele que é eleito vai ser chamado efetivamente. E aquele que é efetivamente chamado vai ser justificado. E por último vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele não vai parar no meio do caminho. Aquele que salva é o mesmo que preserva, e preserva até o fim. O inimigo pode até tentar, e pode até proporcionar o alimentar da carne, a queda. Mas ele não tem a capacidade de interromper o propósito de Deus, de completar a sua obra na tua vida e na minha vida. Quer prova disso? O próprio livro de Romanos, no capítulo 8, está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A resposta é clara e notória: ninguém. Nem nada. Porque Paulo fecha esse texto a partir do versículo 38, dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por meio do seu amor, do qual decorre a sua infinita graça, o Senhor nos salvou, é por meio da sua infinita graça que Ele nos preservará
porque a sua obra não será interrompida. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até ao dia do Senhor. Aí você pode dizer, assim tá bom demais. É Deus que salva, é Deus que conserva, é Deus que garante um fim excepcional. Então eu posso deitar e rolar. O troféu está garantido. Se você pensar dessa forma, é prova que você não é um salvo. Sabe por quê? Porque Paulo em Romanos, capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivermos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O salvo jamais cairá total e definitivamente da graça de Deus. Isso implica que o salvo jamais vai se espojar no lamaçal do pecado. Não vai. O salvo pode cair, mas ele vai contemplar o arrependimento. Eu queria encerrar apenas fazendo a aplicação. Essa palavra para as nossas vidas. E a aplicação é a seguinte: a minha confiança em ser preservado não repousa nas minhas habilidades de perseverar, mas repousa no poder que Cristo tem para sustentar-me em sua graça. Assim sendo, é o Senhor que me conduzirá em segurança. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Deus que outrora nos salvou, através da sua infinita graça, possa continuar a nos preservar na sua presença. Que aquele que começou a boa obra em nós, de fato, conclua e concluirá até ao dia de Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.